Diário de um Mago Morto. Capítulo 461. Saul não se aprofundou muito no que Pequena Algai queria dizer com grande árvore. Dada a capacidade atual de expressão da Pequena Algai, árvore grande poderia se referir a raízes, a algo em forma de árvore ou a algo completamente diferente. As emoções que transmitia a Saul eram nervosismo e confusão, mas não muito medo. Saul consolou Little Algai e pediu para Marsh expulsá-los da área. O processo de mudança para a nova residência ocorreu muito bem e ninguém notou nada de anormal. O alojamento temporário de Saul ficava no último andar de um prédio de 33 andares. O andar inteiro era dele, e ele podia usar a cobertura gratuitamente. Os andares abaixo eram ocupados por pessoas comuns. Segundo o agente John, havia uma placa de isolamento de radiação entre o andar superior e os andares inferiores. Saul usaria um elevador privativo, separado dos usados pelos moradores comuns, para que não houvesse interação. Pessoas comuns jamais perturbariam Saul. Depois de se mudar, Saul passou algum tempo no terraço observando os arredores. Ele notou que os telhados dos prédios ao redor eram todos dispostos de forma semelhante. Elevar a residência do mago para o último andar fazia sentido para evitar perturbações. Mas com o mago, especialmente o mago verdadeiro, morando no andar de cima, isso realmente não teria efeito sobre as pessoas de baixo? Ele pensou nas ferramentas mágicas espalhadas por toda parte, nos aprendizes cujas cabeças poderiam se transformar em discos de vigilância e na árvore gigante crescendo sob o solo. Saul balançou a cabeça e, em vez disso, usou uma formação mágica de vigilância para proteger toda a residência. Ele também fez com que a Pequena Algai plantasse seus clones dentro do prédio e no telhado. Depois de passar um dia inteiro organizando o novo lar temporário, Saul começou a planejar seus passeios. O motivo de sua permanência temporária na cidade de Calgusto era aproveitar essa metrópole próspera para reunir certos materiais e ferramentas, e também para aprimorar seu próprio conhecimento e consolidar sua fundação. De volta à Torre dos Magos, seu progresso fora rápido. Embora invejável, era inevitável que ele tivesse deixado passar ou se precipitado em algumas coisas. Primeiro, a técnica de meditação. O diagrama de erosão ainda me serve bem, mas não é mais suficiente para o meu ambiente de uso atual. Idealmente, preciso de um método de meditação avançado semelhante ao diagrama de erosão. Saul estava falando com a AGU, assim como com as 3 consciências ainda guardadas no diário. Quanto a Lokai, que estava prestes a se dissipar, e Gudo, que mal havia sido usado, Saul os havia filtrado por enquanto. Em seguida, preciso coletar outras magias de 3º grau. AGU, deixe essa tarefa para você. Dê uma olhada e veja se há algum lugar parecido com um registro de Torre dos Magos. Além disso, dê uma olhada nos preços de mercado. A AGU assentiu. Além disso, preciso continuar pesquisando sobre pesca de almas e o campo de batalha mental. Essas 2 magias mentais são meus trunfos e minha maior confiança ao entrar na fronteira. Mas no momento tenho 2 problemas. A pesca de almas não consegue mais matar magos verdadeiros instantaneamente. E o campo de batalha mental exige que eu esteja fisicamente seguro ao usá-la, o que impõe severas restrições quanto ao momento em que pode ser conjurada. Depois, há a questão das 4 consciências. Embora possuam profundo conhecimento teórico, estão começando a ficar para trás em combate real. Embora os cadáveres que habitam lhes permitam conjurar magia, esses cadáveres têm baixas reservas mágicas. E os corpos espirituais das consciências não são tão estáveis quanto eram quando vivos. Nesse ponto, Morden ofereceu uma sugestão de dentro do diário. E Morden, mestre, você não precisa necessariamente se concentrar tanto em encontrar corpos para lutarmos. Ainda me lembro de parte da minha época como espectro. Mesmo que eu não pudesse usar magia naquela época, a mistura caótica de rancores que eu carregava facilitava a matança até mesmo de aprendizes de 3º grau. As palavras de Morden deram a Saul uma revelação repentina. É isso mesmo. A razão pela qual tenho deixado as consciências viverem dentro dos receptáculos é principalmente por influência dos experimentos de ressurreição. Mas os receptáculos impõem muitas restrições a elas. Elas são úteis para a vida cotidiana, sim. Mas quando se trata de batalha, elas estão sempre sendo impedidas. Saul se lembrou da ideia de pesquisa que havia tido antes, armar corpos de alma. Se ele pudesse garantir que as consciências permanecessem incorruptas, ao mesmo tempo em que lhes concedia o poder de combate dos espectros, isso não o tornaria um mestre das almas? E comparados a carregar recipientes volumosos, os corpos das almas eram muito mais fáceis de esconder e transportar. Tudo bem, AGU, vamos ficar de olho em quaisquer feitiços ou conhecimentos relacionados a corpos de alma armados. Entendido. A AGU assentiu sem hesitar. Herman interveio no diário para reafirmar sua lealdade. Herman, mestre, não importa qual experimento você queira fazer, eu cooperarei totalmente com você. É Morden, não desta vez, deixe-me fazer isso. Já fui um espectro antes, então estou mais familiarizado com os sinais de alerta de perda de controle. Saul bateu os dedos na mesa algumas vezes, mas não tomou uma decisão de imediato. Quando chegasse a hora de realmente experimentar em uma das consciências, ele escolheria a mais adequada. Além de melhorar as consciências, Saul também precisava trabalhar para melhorar a si mesmo. Essa foi a base de todo o resto. Ele olhou para a mão apoiada na mesa. Desde que neutralizara a toxina da alma da última vez, sua pele passará de cinza para um tom de pele normal, embora ainda um pouco pálida. Preciso aumentar minha defesa.
Se eu conseguir colocar meu corpo em um estado de defesa absoluta por um certo período, mesmo na presença de outras pessoas, poderei usar o campo de batalha mental sem me preocupar em ser emboscado. Depois de traçar planos de desenvolvimento de curto e longo prazo, Saul se levantou e disse: tudo bem, vamos embora. Não vai adiantar nada ficarmos parados em ambientes fechados. Antes de partir, Saul usou seu reino mental para invocar a mais inteligente das consciências. A maior parte dos materiais da carruagem já havia sido levada para a nova residência. Ele precisava de alguém para ficar e cuidar de tudo. Entretanto, quando Saul chegou à entrada, pronto para começar sua excursão, algo o interrompeu. Ao lado do elevador dedicado à sua nova casa, havia uma escada hermeticamente fechada. Se outra pessoa quisesse chegar até ele, teria que pegar um elevador diferente até o 32º andar e subir as escadas. Quando Saul se aproximou do elevador e apertou o botão para abrir a porta, passos de repente ecoaram na escada. Ageu imediatamente se dirigiu à porta e ficou atrás dela. Quem está aí? Os passos pararam e depois aceleraram. Meu senhor, sou um mensageiro. Tenho uma carta para o senhor. Saul e Ageu trocaram um olhar. Eles tinham acabado de se mudar. Até onde sabiam, apenas aquele agente, John, sabia onde eles moravam. Será que John lhe enviará uma carta? Mas o que uma pessoa comum poderia ter a dizer que exigisse o contato de um mago? Ageu examinou mentalmente a pessoa e confirmou que era apenas um ser humano normal. Com a permissão de Saul, ele abriu a porta da escada. Do lado de fora, estava um mensageiro adolescente cauteloso, mas curioso. Ele lançou um olhar breve e nervoso para Ageu, depois desviou o olhar rapidamente e entregou um envelope fino lacrado com cera. Ageu pegou. Quem enviou esta carta? Desculpe, meu senhor, disse o mensageiro, de cabeça baixa. Esta carta foi enviada automaticamente pelo sistema dos Correios. Não tenho nenhuma informação sobre o remetente. Ageu inspecionou a carta. Não parecia haver armadilhas ou dispositivos mágicos. No selo de cera havia uma única linha de texto. Para meu irmãozinho, pessoalmente. Será que isso é um engano? Ageu franziu a testa. Ele era um homem morto e, pelo que sabia, seu mestre era órfão. Ele não tinha irmão. É improvável. A carta foi enviada com base nas informações da sua autorização de residência. Talvez você devesse abri-la. Se não for sua, posso devolvê-la aos Correios. Ageu estava prestes a abrir a carta quando Saul de repente estendeu a mão e a arrancou de seus dedos. Sua expressão ficou séria quando ele se virou e voltou para dentro com a carta na mão. Eu sei de quem é. Pode ir agora. Com a permissão, o mensageiro imediatamente se curvou e saiu. Ele sabia claramente que o morador ali era um mago. Tirando a breve curiosidade inicial, ele se mostrou cauteloso e respeitoso o tempo todo. Assim que a porta se fechou novamente, Ageu alcançou Saul na sala de estar. Mestre, o senhor sabe quem enviou a carta? Quem mais poderia ser? Saul já havia aberto o envelope e estava sacudindo a carta. Kismei, capítulo 462. Querido pequeno mestre e irmão, espero que esta carta o encontre bem. Seu irmão mais velho imaginou que você iria para Calgusto City depois de deixar a Torre do Mago, então deixei esta carta aqui especialmente, para aliviar suas preocupações e ajudá-lo. Caso Gorsa perdesse a batalha na Torre dos Magos, imagino que você teria encontrado uma maneira de escapar. Para evitar ser caçado, certamente correria o risco de entrar na fronteira. Antes disso, porém, precisaria reunir alguns suprimentos essenciais aqui. Se fosse esse o caso, você receberia uma carta diferente, junto com um presentinho que preparei para você. Mas já que você está lendo esta carta, deixe-me primeiro parabenizá-lo por ganhar um mentor de 3º grau. Embora esse cara seja muito pânduro, no fim, ele me dedurou, o que me forçou a sair temporariamente do STAT. Dito isso, para um membro da família Glare, tornar-se um mago de 3º grau focado no elemento luz também significa deixar a região oeste. Sem um mago de alto escalão por perto, o teto da Torre dos Magos é baixo demais para você. Você provavelmente irá para a Neutra Academia Byton, ou talvez até mesmo se aventurará na fronteira. Seja qual for seu destino final, Calgusto é um ótimo lugar para passar. Calgusto é uma cidade maravilhosa neste momento, especialmente para verdadeiros bruxos. É verão, vegetação exuberante, flores por toda parte. Imagino que você esteja desfrutando de uma agradável sessão de estudos em algum terraço ou em um pequeno pátio aconchegante. Mas falando sério, uma vida tão tranquila não combina com alguém como você, não é mesmo? Então, como vencedor da Batalha da Torre dos Magos ao entrar em Calgusto, eu simplesmente tive que preparar um grande presente para você. Espero que você goste e que isso acrescente um pouco de alegria à sua vida. Seu irmão mais velho, leal, compreensivo e fofoqueiro de Gorsa. Kisme. Depois de ler a carta, Saul sentiu uma forte vontade de rasgá-la ali mesmo. Esse cara realmente cumpre a palavra. Agora que vê que estou seguro, está determinado a me causar problemas. Que presente grande! Mais como um grande problema, Saul resmungou consigo mesmo. Mestre, Ageu, como uma consciência ligada ao diário, mais ou menos entendia o relacionamento incomum de Saul com Kismei. Aquele homem, às vezes uma ajuda, às vezes um inimigo. Suas verdadeiras intenções permaneciam desconhecidas. Não é nada. Vamos continuar com o plano original. Se as coisas ficarem complicadas, simplesmente deixamos Calgusto. Não consegue nem recusar um presente que você não quer? Assim que Saul terminou de falar, a carta em sua mão começou a se desintegrar em pó fino. Esse fenômeno já havia acontecido antes, Saul não o impediu.
Mas dessa vez, no momento em que a carta foi completamente queimada, um raio de sombra negra repentinamente saiu dela e mergulhou direto na mente de Saul. Ao ver isso, Ageu e Ei ficaram chocados e correram para verificar o corpo de Saul. Para a surpresa deles, Saul congelou por apenas alguns segundos antes de voltar a si e acenar para eles. Está tudo bem. Acontece que aquela sombra negra entrou no reino mental de Saul e foi direto para o diário flutuando lá dentro. O diário se abriu, indo diretamente para a página de Lokai. Restava apenas uma recha de energia naquela página, e as últimas palavras escritas nela já eram tênues e quase ilegíveis. No entanto, a sombra negra invadiu o espaço como um hóspede indisciplinado, ignorando completamente os delicados rabiscos, e começou a escrever diretamente na página escurecida. O mestre de Calgusto plantou uma árvore. Meu querido e pequeno mestre, você não quer que essa árvore seja sua? Uma árvore? Saul imediatamente pensou na árvore gigante que a pequena alga havia descoberto no subsolo. Poderia realmente ser uma árvore? Se isso chamou a atenção de Kismet, definitivamente não era algo comum. No entanto, você entrou no diário à vontade? Esta não pode ser a sua alma completa, pode? Que claro que não. Esta é apenas uma consciência que eu controlo, uma que acredita ser eu. Chamei este feitiço de Eu Me Matei. Se o mestre gostar, posso ensiná-lo a você algum dia. Originalmente, se eu tivesse capturado a borboleta do pesadelo, poderia ter refinado este feitiço ainda mais. Mas já que você queria ficar com ela, vou deixar a borboleta com você. Você controlou a consciência de outra pessoa só para me deixar uma mensagem? Kismet se tornou tão poderoso assim? Saul se sentia principalmente cauteloso quando se tratava de Kismet. Se pudesse, preferiria ter o sujeito sob o controle absoluto do diário, como Penny. Infelizmente, por enquanto isso era apenas uma ilusão. Quem eu sou e quem sou eu, que diferença faz? Mestre, aquela arvorezinha embaixo de Calgusto está crescendo muito bem. Se quiser roubá-la, é melhor se apressar. O dono dela não está para brincadeiras, mas acredito que o mestre do diário não se importaria com isso, certo? A boca de Saul se contraiu. Ele não conseguiu evitar xingar. Que diabos, eu não me importaria. A cidade de Calgusto fica sob a Academia Byton, e eles têm magos de segunda categoria. Eu teria que ser louco para cutucar um vespeiro desse jeito. Saul foi até Calgusto apenas para encontrar um lugar estável para se refugiar e reunir suprimentos, não para causar problemas. Certo, certo. Por que o mestre tem tanto medo de morrer? Só se aproximando da morte é que se chega mais perto do diário. Saul franziu os lábios. Tinha que admitir, com o diário poderia evitar muitos perigos. Mas na opinião dele, o mago deve correr riscos em busca de conhecimento, não de emoção. Naquele momento, Saul não tinha nenhum desejo pela árvore escondida sob Calgusto. Isso só atrapalharia seus planos atuais de progresso. Que pena! Meu grande presente e o mestre não o quer. Mas se você não puder roubar a árvore, sempre poderá colher algumas frutas. O que você quer dizer com frutas? Espectros. Muitos espectros. Saul cruzou os braços e recostou-se. Isso sim foi o suficiente para me dar uma coçada. Seja para melhorar sua pesca de alma, ou fortalecer seu campo de batalha mental, ou para modificar as consciências dentro do diário, ele precisava de fragmentos de alma. E os espectros eram uma das melhores fontes de fragmentos de alma de alta qualidade. Saul planejara originalmente aventurar-se na Terra da Fronteira, banhada pela morte, para reunir espectros ou espíritos ressentidos suficientes. Ele não esperava que Calgusto, aparentemente próspero, estivesse infestado deles. E já que Kismet fez questão de apontar, certamente não eram apenas alguns fantasmas perdidos. Bem, isso não é ruim. Mas onde eu vou encontrar os espectros? Tem certeza que quer me perguntar? Eu sei onde eles estão mais concentrados. Saul imediatamente fechou a boca. Certo, nunca pergunte a ele. Mesmo que ele diga a verdade, ele certamente apontará para Saul o lugar mais perigoso e assombrado de todos. Provavelmente tem algo a ver com aquela árvore. Se você não vai perguntar, então vamos encerrar essa conversa aqui. Eu não sei de mais nada, de qualquer forma. A última linha apareceu claramente na página escurecida. Embora a consciência hipnotizada usada por Kismet ainda tivesse bastante energia, a página em que ela residia se estilhaçou sem piedade. Saul ouviu vagamente o grito aterrorizado de Lokai. Infeliz e desamparado. Como um inseto na estrada esmagado por uma carruagem que passa sem nunca ser notado. O diário foi fechado, e Saul ganhou outro nome para sua lista de páginas negras. Saul recostou-se no sofá, imerso em pensamentos. Depois de um tempo, sorriu e balançou a cabeça. Kismet provavelmente quis me dar uma escolha entre a árvore e os espectros, para que eu comparasse os dois e escolhesse o caminho mais seguro de coletar espectros. E mesmo que eu percebesse, ainda escolheria caçar espectros no final. Afinal, será mais fácil lidar com eles aqui do que na fronteira. Tudo que ele faz parece estar me empurrando para crescer mais rápido. Com esse pensamento, Saul se levantou e saiu. Mestre, Ageu e Ian também se levantaram confusas. Saul parou de andar e deu uma ordem rápida. Vocês dois continuem seguindo o plano original. Quanto a mim, estou deixando a cidade e voltando disfarçado. Vou buscar o outro presente que Kismet deixou para trás. Capítulo 463.
Pela carta de Kismet ficou claro que ele havia preparado 2 presentes para Saul. Um era um pequeno favor para quando ele estivesse em baixa e o outro, um grande problema para quando ele estivesse no topo. Saul não sabia se a outra carta havia sido destruída quando recebeu a primeira, mas agora, com tempo de sobra, decidiu tentar. Não era que ele se importasse tanto com as pequenas coisas que Kismet havia preparado, bem, talvez um pouco curioso, mas principalmente queria ver como Kismet lhe enviaria cartas se ele se escondesse e descobrir que outros arranjos ele tinha na cidade de Calgusto. Então, Saul passou meio dia saindo de Calgusto, depois se disfarçou e entrou novamente. Ele finalmente descobriu a marca especial de Kismet em um local onde as pessoas faziam fila para registrar suas identidades. Seguindo a marca, ele encontrou o pequeno presente deixado por Kismet dentro de um prédio alto perto da muralha da cidade. Os itens eram uma garrafa de poção de cura, uma garrafa de poção de estabilidade mental e uma nova identidade para uma pessoa comum. No momento em que Saul estava pegando os itens, outra pessoa entrou com uma chave. Saul se escondeu imediatamente. A expressão da pessoa era rígida e artificial, provavelmente outro indivíduo hipnotizado por Kismet. Quando essa pessoa entrou e viu que os itens estavam faltando, ela de repente olhou ao redor da sala e então sorriu de forma estranha. Brincalhão. Depois disso ele retornou à sua expressão sem emoção, jogou a chave no chão e saiu. Essa pessoa também foi hipnotizada por Kismet para agir como ele? Saul saiu do seu esconderijo e pegou a chave no chão. Essa série de ações não disparou nenhum alarme em seu diário, então era seguro assumir que essa não era a armadilha de Kismet. Saul recolheu as poções, registrou as informações de identidade que Kismet havia preparado e deixou o passe verde reserva dentro da sala. O passe verde era um passe regular para moradores comuns da cidade. Então, ele deixou Calgusto City novamente, recuperou seu passe prateado original e pegou a carruagem de marcha de volta para a cidade. A razão pela qual Saul não escondeu os passes consigo e não guardou os 2 juntos foi porque ele estava preocupado que Calgusto pudesse ter instalado mecanismos especiais nos passes que poderiam expor seus movimentos. Após retornar à cidade de Calgusto, Saul seguiu seu plano original, pedindo a Marsh que dirigisse em direção à Academia Byton. Ele queria primeiro ver as novas ferramentas mágicas criadas pela Academia Byton e também procurar maneiras de ganhar dinheiro e cristais mágicos. A Academia Byton ficava nos penhascos no lado sudeste de Calgusto, com ondas quebrando abaixo. Pelo guia, ficava claro que a academia ocupava 1/3 de toda a cidade. Entre a academia e a cidade, havia uma pequena área de vilas e propriedades. Se Saul tivesse escolhido uma vila no centro da agência naquela época, provavelmente teria morado naquela área. No portão oeste da Academia Byton, algumas pessoas aguardavam para entrar. Entre elas, algumas usavam túnicas longas semelhantes às de Saul. Suas expressões variavam, algumas estavam ansiosas, outras animadas, e algumas tinham olhares sinistros. À medida que a carruagem de Saul se aproximava, muitas pessoas olhavam, examinando o recém-chegado. Nesse momento, um aprendiz de mago vestido com um uniforme azul e branco com detalhes prateados saiu. Saul imediatamente o reconheceu como o Capitão Harry, que ele havia conhecido não muito tempo atrás. O Capitão Harry parecia preocupado e sombrio, como se estivesse enfrentando alguma dificuldade. Quando Saul, segurando seu passe prateado, foi calorosamente convidado a entrar por um aprendiz da Academia Byton na entrada, Harry, percebendo o movimento, olhou para cima atordoado, reconhecendo imediatamente Saul de seus encontros anteriores. Seus olhos giraram e então, com uma corrida rápida, ele correu até a janela da carruagem de Saul antes que ela pudesse se mover. Meu senhor, eu nunca imaginei encontrá-lo aqui. Harry tirou seu boné macio, segurando-o firmemente em suas mãos. Saul se inclinou e sorriu ao ver um rosto familiar. Capitão Harry, que bom vê-lo novamente. Ele notou o aprendiz de bruxo que caminhava atrás de Harry, mas não o cumprimentou. Se Harry conhecesse a pessoa, ele a teria apresentado. Como está o dirigível? Ainda não foi consertado? Perguntou Saul casualmente, percebendo que Harry não o apresentará. Ah, obrigado pela preocupação, já está resolvido. Vim resolver uns assuntos. Já que te vi, pensei em passar para te cumprimentar. Harry então deu alguns passos para trás, demonstrando cortesia. Sei que você está ocupado, então não vou te incomodar mais. Ele curvou-se profundamente e fez um gesto para que Saul seguisse seu caminho. Saul assentiu com um sorriso e retornou para sua carruagem. Enquanto a carruagem avançava, a voz murmurante de Marsh vinha da frente. Meu senhor, acho que o capitão do dirigível está usando você. Enquanto admirava a vista da Academia Byton, Saul sorriu. Às vezes, ser usado pelos outros não é algo ruim. Enquanto isso, depois que a carruagem de Saul se afastou, Harry se endireitou, suspirou baixinho e se desculpou com o aprendiz de bruxo silencioso atrás dele, com um sorriso constrangedor. Desculpe, senhor, encontrei um conhecido e parei para cumprimentá-lo. Vou voltar agora para preparar a entrega. O aprendiz pensou por um momento antes de falar. Espere 1 minuto. Ele caminhou até o balcão de registro no portão oeste, fez algumas perguntas e depois retornou. Seus documentos de renovação não são totalmente qualificados, mas estão bem próximos. Volte e prepare outro, e volte amanhã para a revisão. O rosto de Harry se iluminou de alegria. Ele se curvou repetidamente. Muito obrigado. Vou preparar com cuidado da próxima vez. Sem esperar por mais instruções, Harry se virou e saiu rapidamente da academia. Os outros plebeus que esperavam no portão assistiram à partida despreocupada de Harry, muitos com expressões de inveja e ciúmes.
Do outro lado, Saul seguiu as instruções para o salão de exposições da Academia Byton. Embora fosse chamado de salão de exposições, era mais como um mercado para vender coisas. Havia mais pessoas lá dentro, a maioria bruxos. Alguns deles pareciam ser bruxos de verdade. Outros fizeram questão de manter respeitosamente uma distância de pelo menos 3 metros dos dois verdadeiros magos. Muitos bruxos eram acompanhados por uma linda vendedora que dava explicações detalhadas sobre os produtos. Saul mostrou seu passe ao entrar e imediatamente 2 pessoas se aproximaram dele. Um era um homem bonito e o outro, uma mulher. Bom dia, senhor. Quem de nós pode ajudá-lo hoje? A mulher sorriu ao falar primeiro. O homem também sorriu, olhando para Saul. Saul sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Ele disse casualmente à mulher, então por favor, vou deixar você me apresentar as coisas. Os olhos da mulher brilharam de alegria com a resposta, enquanto o homem pareceu ligeiramente decepcionado, mas não insistiu. Ele se curvou respeitosamente e deu um passo para trás. A mulher também estava vestida com um uniforme azul e branco, mas não tinha detalhes prateados. Sua roupa não era um manto longo, mas sim um vestido justo. A saia era muito curta e reveladora. Vocês são todos da Academia Byton? Saul não se apressou em examinar os itens no salão de exposições, mas olhou atentamente para a mulher da cabeça aos pés. Ele não estava errado. Tanto a mulher quanto o homem atrás dela eram pessoas comuns. A Academia Byton realmente deixou um grupo de pessoas comuns ficar neste salão cheio de itens mágicos e servir bruxos? Essas pessoas comuns sequer perceberam que talvez não sobrevivessem muito por causa disso? Capítulo 464. A Academia Byton provavelmente está tratando pessoas comuns como consumíveis. Na cidade de Calgusto, pode haver escassez de muitas coisas, mas nunca escassez de pessoas. Essas 2 pessoas sabem dos perigos que seu trabalho pode trazer? Isso não é apenas abaixo do ideal para a saúde. A atendente Vail não fazia ideia de que Saul estava preocupado com sua condição física. Ela o guiou discretamente para o salão de exposições, apresentando alguns dos produtos especiais da academia. Este é o conjunto de equipamentos experimentais mais vendido da academia. Cada dispositivo vem com uma balança de alta precisão. O painel de controle permite a entrada de fórmulas, e o conjunto de equipamentos completa automaticamente a preparação básica de poções, economizando mão de obra e recursos. Disse Vail com um sorriso. Saul observou enquanto o equipamento automaticamente começava a misturar uma poção básica de cura sob o controle de Vail. Ele estalou a língua internamente e perguntou, isso requer cristais mágicos, certo? Quanto tempo um cristal mágico padrão pode durar? Vail, claramente bem preparado, respondeu imediatamente sem hesitação. Com o uso contínuo do conjunto completo de equipamentos, um cristal mágico padrão dura 30 minutos. 30 minutos? Saul pareceu chocado e lutou para engolir as palavras. Então por que eu mesmo não misturo? Vail não se surpreendeu com o espanto de Saul. Ela sorriu e disse, claro, esse é o cenário de uso mais extremo. Normalmente com uma configuração dividida, pode durar cerca de 2 dias para um mago. Ainda não parecia ser grande coisa. Saul, coitado do Saul, e balançou a cabeça. Sua pequena alga conseguia lidar com alguns trabalhos experimentais básicos, alimentar-se sozinha e até cuidar do dono. Os 2 continuaram caminhando. Após um breve passeio pelo salão externo, Saul percebeu que a maioria dos objetos expostos ali eram para aprendizes de magos e bruxos usarem em experimentos. E a maior parte não era nada impressionante. Ele não tinha certeza de quantos deles realmente seriam vendidos. De qualquer forma, depois de um rápido passeio, Saul decidiu que não havia nada que valesse a pena comprar. Você não tem as bolsas de armazenamento que eu vi no dirigível? Ouvi dizer que agora eles têm bolsas maiores. Você está se referindo a ferramentas mágicas relacionadas à vida? Vail naturalmente as chamou pelo nome, como se ela própria fosse uma maga. Saul assentiu, e Vail imediatamente o conduziu por um corredor até outra parte do salão de exposições. Ao entrar no novo salão, Saul imediatamente sentiu como se estivesse em uma exposição de tecnologia. Era a primeira vez que via a magia aplicada de forma tão ampla à vida cotidiana. Aqui, ele também viu muitas das instalações que encontrou na cidade de Calgusto. Por exemplo, motores para cabines de elevadores e cabines de voo, divisórias à prova de radiação embutidas em paredes, comunicadores de curto, médio, longo e ultralongo alcance e muito mais. A característica comum dessas ferramentas mágicas era que pessoas comuns também podiam usá-las, desde que entendessem o método. Não havia necessidade de energia mágica ou mental para ativar as ferramentas inicialmente. Saul não conseguia deixar de pensar em criar armas de fogo mágicas ou até mesmo explosivos de alta potência. Se isso fosse possível, pessoas comuns também poderiam representar uma ameaça aos verdadeiros bruxos? Uma arma é rápida além de 10 passos, mas dentro de 10 passos. Bem, magia e artes marciais ainda eram diferentes. Assim como Saul, com um único pensamento, ele podia ativar uma magia de primeira classe, armadura da alma, para a defesa. Com sua atual magia substancial e poderosa força mental, mesmo usando uma magia defensiva de primeira classe, ele poderia bloquear uma magia ofensiva de segunda classe de um colega mago de primeira classe. A classificação de uma magia não representava apenas seu poder, mas também sua dificuldade e complexidade.
Muitos magos de verdade ainda preferiam usar magias de nível inferior em batalha. Elas eram ativadas rapidamente e, contanto que reunissem poder mágico suficiente, podiam aumentar a força da magia em 1 ou 2 níveis. Enquanto Saul estava perdido em pensamentos, Vail finalmente o levou ao produto no qual ele estava interessado. Esta é a nova versão da bolsa de armazenamento que você perguntou. Agora ela se chama dispositivo de armazenamento de espaço composto, mas se você preferir continuar chamando-a de bolsa de armazenamento, tudo bem também. Vail pegou o dispositivo de armazenamento espacial composto e o demonstrou para Saul. A nova versão da bolsa de armazenamento tinha um volume menor, agora do tamanho de uma caixa de fósforos. Era extremamente discreta e fácil de transportar. O espaço interno também aumentou dos 3 metros cúbicos originais para 10 metros cúbicos. Além disso, ele pode ser personalizado para dividir o espaço e evitar que itens se acumulem em um só lugar, facilitando o acesso e a busca pelo que você precisa. Mas o dispositivo de armazenamento ainda não foi totalmente desenvolvido, Vail o lembrou ao notar o interesse crescente de Saul. Ah, tem algum defeito? Saul imediatamente franziu a testa e perguntou. Ele estava brincando, mas agora estava pronto para abrir a carteira. Como o espaço interno é muito grande, é necessária mais energia para manter a estabilidade. Portanto, abrir e fechar o dispositivo de armazenamento consome mais energia. As unidades iniciais atuais da academia não conseguem fornecer uma quantidade tão grande de energia. Isso significa que pessoas comuns não podem usar o dispositivo de armazenamento, e até mesmo para você, ele consumirá mais energia. Para manter a estabilidade quando não estiver em uso, cristais mágicos extras também são necessários. Então funciona, mas consome muita magia e é caro. Saul cruzou os braços e pensou por um momento. Se ele se aventurasse na fronteira, talvez tivesse que estar pronto para correr a qualquer momento. Carregar um carrinho inteiro de bagagem não daria certo. Ao sair da Torre dos Magos, a bolsa de Saul já estava lotada, restando apenas um pequeno espaço para emergências. O restante dos itens estava no carrinho, que também estava lotado. Ou eu poderia comprar 3 ou 4 bolsas de armazenamento, e isso seria espaço suficiente. Uma bolsa de armazenamento era do tamanho de uma mochila. Saul achou que daria para carregar 3 ou 4. Se eu fosse você, definitivamente escolheria o dispositivo de armazenamento de repente. Um homem idoso com cabelos brancos e uma barba trançada até o peito se aproximou. Din, Vail, que estava falando confortavelmente com Saul, imediatamente abaixou a cabeça com medo e cumprimentou o velho. Pode ir embora. Vou explicar as coisas para esse convidado. O velho acenou com a mão, gesticulando para Vail se afastar. Vail fez uma reverência profunda e caminhou em direção à entrada. Saul olhou para o velho, depois para a figura de Vail que se afastava. Honestamente, ele preferia olhar para o último. Entretanto, assim que Saul desviou o olhar, seu olhar congelou brevemente. Em sua visão periférica, a antes bela e graciosa atendente, Vail, havia se transformado em uma figura aterrorizante. Sua pele estava enegrecida e marrom como a de um cadáver carbonizado, e seu andar, antes gracioso, agora se movia em movimentos bruscos e mecânicos. Mas quando Saul virou a cabeça novamente e se concentrou, Vail havia retornado à sua forma original. Como se o cadáver carbonizado tivesse sido apenas uma ilusão passageira causada por sombras sobrepostas. Saul semicerrou os olhos e notou uma linha fina, quase transparente, estendendo-se para cima a partir da cabeça de Vail. Se você gostar dela, Lord Saul, posso providenciar para que a academia transfira o contrato dela para você. Saul não se surpreendeu que o velho soubesse seu nome. Até o aprendiz de segundo nível no portão da cidade o reconhecera. Claramente sua aparência não era segredo entre os magos da Academia Byton. A Academia Byton ainda negocia pessoas? Saul ergueu as sobrancelhas, escondendo sua perplexidade, e brincou. É só um contrato de trabalho, disse o velho com um sorriso. Claro, tenho certeza de que ela ficaria feliz em transferir o contrato para você e fornecer todos os tipos de serviços. O velho enfatizou as palavras todos os tipos, lançando a Saul um olhar compreensivo. Capítulo 465. Saul e o velho trocaram uma piada alegre, amenizando o sentimento de desconhecimento entre eles do primeiro encontro. Posso perguntar quem você é? Saul tinha uma vaga ideia em seu coração. Eu sou Pond, o reitor da Academia Byton, disse o velho de cabelos brancos com um sorriso. O reitor da Academia Byton, isso significa que ele é um mago de segunda classe? Saul rapidamente executou a saudação habitual entre magos. É claro que com seu mentor, um mago de terceira categoria, ele não precisava fazer uma reverência profunda. Din Pond, saudações. Hehe, não precisa ser tão formal. Bem, vejo que você já se tornou um verdadeiro mago. Não é à toa que você é aprendiz do Mago Gorsa. Tenho certeza de que você avançará para a terceira classe um dia, disse o reitor Pond, claramente porque o mentor de Saul o tratava com especial consideração. Obrigada pelo elogio, mas ainda tenho muito a aprender. Aliás, por que você disse antes que o dispositivo de armazenamento é muito melhor que a bolsa de armazenamento? Esse dispositivo de armazenamento, embora ainda não seja comum ao público em geral, tem um grande espaço, permite classificação e organização e o mais importante, pode armazenar seres vivos que foram tratados. Se ele pode armazenar seres vivos, isso é incrivelmente conveniente. É necessário outro equipamento para auxiliar,
Perguntou Saul, já que a maioria dos itens que carregava eram substâncias vivas. Muitos experimentos de bruxos exigiam o processamento de materiais enquanto eles ainda estavam vivos. E os materiais ativos frequentemente apresentavam condições de preservação extremamente exigentes, de modo que pouquíssimos podiam ser mantidos à mão. Muitas vezes era preciso comprá-los ou capturá-los quando necessário. Saul não sentia isso tão profundamente quando estava na Torre dos Magos, mas agora que estava completamente ausente, percebeu quão difícil a vida pode ser para os magos errantes. Felizmente, seu foco principal era o elemento escuro, então ele tinha menos necessidade de materiais vivos. Pond, ouvindo o palpite de Saul, assentiu com um sorriso. Exatamente. Se precisar, você pode comprar as câmaras de hibernação correspondentes. Temos vários modelos. Além disso, também oferecemos outros dispositivos de armazenamento, como as cápsulas de captura de espíritos. Dean Pond promoveu os produtos sem esforço, mostrando que era bastante experiente. Entretanto, ele provavelmente não esperava que Gorsa não tivesse deixado muitos cristais mágicos para Saul. Na verdade, como Saul havia tomado o núcleo da Torre do Mago, ele não se sentiu bem em levar muitos objetos de valor das ruínas. Após uma breve consideração, Saul comprou o dispositivo de armazenamento e 2 câmaras de hibernação. Seus cristais mágicos foram repentinamente reduzidos em mais da metade. Quando Saul pagou, sua expressão permaneceu inalterada, embora uma leve dor apertasse seu coração. Como Dean Pond o acompanhou durante todo o processo, o procedimento de compra foi concluído muito rapidamente. Alguns membros da equipe eram, em sua maioria, pessoas comuns, tremendo levemente na presença do reitor, o que indicava sua alta posição. Depois que o pagamento foi feito e os itens estavam em mãos, Saul olhou para o showroom atrás dele, sem ousar demorar-se. Dean Pond também aproveitou a oportunidade para sair com ele. A arquitetura da Academia Byton era diferente dos prédios altos da cidade de Calgusto. Incluía prédios planos e amplos, torres altas semelhantes às Torres dos Magos e até mesmo um lago com uma casa de cristal subaquática que balançava suavemente. Nossa academia foi fundada há pouco tempo, mas nossa filosofia é recrutar indivíduos talentosos. Veja, os prédios por aqui são onde nossos mentores conduzem experimentos e aulas, Dean Pond apresentou Saul enquanto caminhava. Isso só confirmou ainda mais o palpite anterior de Saul. Quando chegaram a um prédio que parecia uma casa mal assombrada, 3 ou 4 bruxos saíram de lá. O líder, vestindo uma capa preta, tinha dragonas presas à capa, pretas com um símbolo azul e branco em forma de onda no centro. Atrás dele, os outros usavam uniformes padrão da Academia Byton com 2 bordas prateadas em suas roupas. Este é o mentor Jonah, que assim como você, é especialista no elemento sombrio. Os outros que o seguem são seus aprendizes. Pelos uniformes, todos devem ser aprendizes de 2º grau, explicou Pond a Saul a uma distância de cerca de 10 metros. O grupo já havia notado Saul e Dean Pond, mas não se aproximou para cumprimentá-los. Jonah, virando a cabeça na direção deles, de repente apertou os olhos até o nariz. Naquele momento, Saul sentiu uma força mental pressionando. Ele olhou para Pond, que sorriu benignamente sem qualquer outra reação. Com um leve movimento de sua própria força mental, incontáveis gavinhas semi-transparentes surgiram como finos pelos em sua pele. A força mental avassaladora foi instantaneamente consumida pelas pequenas bocas sugadoras nos tentáculos. Os aprendizes que seguiam Jonas imediatamente demonstraram expressões de medo. Os olhos de Jonah, apertados, rapidamente se separaram, continuando a encarar Saul. Um dos seus olhos chegou a se mover completamente, revelando apenas o branco. Então, Jonah abriu a boca para falar. Um verdadeiro mago fingindo ser um aprendiz de 3º grau? Você está planejando emboscar e machucar alguém? Antes que Saul pudesse dizer qualquer coisa, Dean Pond imediatamente o repreendeu. Pare de falar bobagens. Vou deduzir seu salário. A boca de Jonah se fechou imediatamente, contraindo-se e contorcendo-se, claramente magoado pela ameaça de uma dedução salarial. Depois de alguns segundos, sua boca se abriu novamente, mas nada particularmente agradável saiu. Você acabou de contratar outro mago de verdade do elemento sombrio? Está planejando me demitir? Se o mestre Saul estiver disposto a se juntar a nós, é claro que ficarei muito feliz. Nesse momento, eu o enviarei para a torre de refinamento de cadáveres. Mestre Saul, Jonah se virou, seus olhos se agitando novamente. É realmente Saul? Saul olhou para ele sem vacilar e, de repente, ouviu Penny rindo alto em sua mente. Por que você está rindo? Saul perguntou em seus pensamentos. Saul, irmãozão, esse cara tem um monte de vozes dentro dele. Algumas dizem que precisam te agradar logo de cara, outras querem te desafiar para um duelo para testar sua força. E uma delas está dizendo que foi rude com você mais cedo e quer se ajoelhar na sua frente. Hahaha, estão todos prestes a brigar, disse Penny, ainda rindo. Muitas vozes? Saul examinou brevemente o corpo de Jonas. Será que esse cara tem muitas almas vivendo dentro dele? Ele sentiu uma forte curiosidade em estudar isso. Jonas, sob o olhar de Saul, ajustou nervosamente sua capa. É claro que eu trataria os outros da mesma maneira? Pond, embora idoso, foi rápido em elogiar, completamente despreocupado com sua própria dignidade. A boca de Jonas se contraiu novamente, seu rosto se contorceu, como se seus nervos faciais estivessem em espasmos. Então vá para a torre de refinamento de cadáveres.
Não sou eu quem vai cancelar o contrato. Jonah gesticulou e falou com raiva. Então, como se tivesse medo de que Pod descontasse seu salário novamente, ele se virou e correu. Os aprendizes atrás dele se curvaram apressadamente para Pond e Saul antes de correrem atrás dele. Suspiro. Peço desculpas pelo incômodo. Pond suspirou levemente, então se virou para Saul e disse, nossa academia recruta todos os tipos de talentos, mas às vezes acabamos com alguns indivíduos estranhos. Saul sorriu. Esta academia Byton, que emergiu da fronteira, parecia um pouco diferente do que ele imaginara. Você é muito humilde. É normal que bruxos sejam honestos e de espírito livre. Hehe, fico feliz que não esteja chateado. A personalidade do Jonah é assim mesmo. Ele fala grosso, mas é sério quando se trata de trabalho. Pod olhou para o prédio de aparência assombrada e retomou o assunto anterior. A propósito, eu não estava brincando antes. Se você estiver disposto a se juntar à Academia Byton, eu mando Jonah para a Torre de Refinamento de Cadáveres. Este laboratório será seu, que tal? Capítulo 466. Já está dizendo isso tão cedo? Saul pensou que a outra parte pelo menos esperaria até que eles tivessem visitado a academia. Quando Pond apareceu pela primeira vez e o elogiou generosamente, Saul já suspeitava que o outro grupo pudesse estar tentando recrutá-lo. Como Pond havia revelado suas características pessoais até mesmo aos guardas do portão da academia, eles já deviam saber sobre a queda da Torre dos Magos e a partida de Gorsa. Embora Saul ainda fosse aprendiz de Gorsa, ele não tinha mais uma organização. Nesse ponto, oferecer-se para recrutá-lo e fornecer apoio generoso lhes permitiria ganhar um mago poderoso e verdadeiro, além de agradar Gorsa. Irmão Saul, este lugar é tão interessante. Por que não ficamos aqui? Como uma borboleta pesadelo, Penny adorava lugares com muitas pessoas. Se pudesse deixá-la vagar livremente nos sonhos, seria ainda melhor. Se Saul pudesse ficar aqui um pouco mais, ela consideraria esse recrutamento. Entretanto, Saul ainda tinha uma torre de magos para manter e, olhando para a próspera Academia Byton à sua frente. O fato de eles usarem deduções salariais para ameaçar um verdadeiro mago mostrava que seus fundos provavelmente não eram muito abundantes. Ou talvez alguns recursos cruciais tenham sido monopolizados pelo reitor. Saul abaixou a cabeça, fingindo pensar por um momento, depois sorriu, desculpando-se e disse, desculpe, reitor Pond, meu mentor tem outros planos para mim, então talvez eu não consiga ficar aqui por muito tempo. Pond ficou um pouco surpreso. O quê? O mago Gorsa vai voltar? Bem, meu mentor não disse isso. Pond não desistiu imediatamente. Deu um passo para trás e disse, então que tal um mentor honorário? Você não precisa ficar aqui todos os dias para dar aulas, você pode simplesmente participar de alguns projetos de pesquisa. Saul sorriu, mas desta vez não respondeu. Pond suspirou, entendendo o que Saul queria dizer. Que pena. Depois de ouvir sobre a sua situação, eu realmente o admiro. Nunca acreditei que a força da magia, o poder mental ou a percepção elemental pudessem definir o talento de um mago. Acredito que o verdadeiro talento reside na mente de um mago e em seu espírito incansável de pesquisa. Pond apontou para o vasto terreno da Academia Byton atrás de si. Naquela época, muitos colegas veteranos e juniores seguiam meu mestre, mas no final, fui o único que alcançou o segundo posto. Meu talento estava quase no fim entre eles, mas nunca desisti da minha pesquisa. Foi com esse espírito de nunca desistir que consegui transformar a Academia Byton, antes uma instituição decadente, no que é hoje. O mestre de Pod era provavelmente um mago de terceira categoria de mais de 100 anos atrás, aquele que enterrou centenas de magos no Vale Suspenso. Parece que logo depois que Byton assumiu o controle da cidade de Calgusto, seu mestre faleceu. Considerando isso, Pond conseguiu desenvolver a Academia Byton e a cidade de Calgusto até esse ponto, independentemente dos métodos que ele usou. Ele certamente era uma pessoa notável. Nesse ponto, Pod mudou de assunto novamente e convidou Saul mais uma vez, mas dessa vez a posição oferecida era diferente. Seria um desperdício alguém tão capaz quanto você não se juntar à Academia Byton. Que tal isso, Saul? Você é especialista em magia negra. Você se interessaria por espectros? A menção de Kisme ao espectro veio daqui? Saul imediatamente demonstrou um toque de interesse, mas rapidamente o conteve e perguntou brincando, com a prosperidade da Academia Byton e o florescente Calgusto. Não deveria haver muitos espectros por aqui, certo? Mas Pond balançou a cabeça e suspirou. Os espectros vêm do coração humano, e o coração humano é o mais difícil de entender. Para facilitar o desenvolvimento da Academia Byton e do comércio, reunimos uma grande população em Calgusto. Quanto mais pessoas, mais coisas acontecem. Mesmo que tenhamos tentado controlar o tempo livre deles e impor uma rotina regulamentada, não conseguimos evitar acidentes ocasionais. Saul permaneceu inexpressivo na superfície, mas pensou consigo mesmo. A natureza humana tende à liberdade, e a repressão severa só desencadeia forte resistência. Não é de se admirar que ele tenha notado um fenômeno estranho ao entrar na cidade de Calgusto. Durante o horário de trabalho, quase não havia pessoas nas ruas. Claramente, elas estavam confinadas estritamente aos seus empregos. Além disso, essas pessoas comuns não podiam nem mesmo assumir ocupações de lazer nas quais pudessem aproveitar a vida. A imagem do estilo de vida de Calgusto City como sendo tão feliz não passava de um truque de marketing para atrair mais trabalhadores.
Saul chegou a suspeitar que o popular livro Fazendeiro João Pequeno era apenas uma estratégia para atrair pessoas de vilarejos vizinhos, apenas para levá-las a uma situação em que teriam que trabalhar duro, atraídas pela ilusão de uma vida melhor. Você está me pedindo para limpar os espectros? Sim. Na Academia Byton, há uma posição específica chamada de limpador. Eles são responsáveis por lidar com os espectros que surgem na cidade e na academia. Somente os aprendizes de terceira patente mais fortes e verdadeiros magos podem assumir essa tarefa. A expressão de Pond ficou séria. Espectros podem afetar gravemente nossa eficiência no trabalho, produtividade e causar pânico entre as pessoas comuns. Embora sejamos magos, se essas pessoas começarem a chorar e gritar, querendo deixar Calgusto, não podemos fazer muito para detê-las. Mesmo que os ameacemos com suas vidas para que fiquem em Calgusto, sua eficiência no trabalho cairá drasticamente. Pond suspirou. Esta é uma lição que a Academia Byton aprendeu com os erros do passado. Pelo que Pond disse, parece que houve casos de pessoas comuns que queriam escapar, mas foram reprimidas e forçadas a permanecer na cidade. Parecia que os espectros não tinham aparecido apenas nos últimos anos, mas provavelmente eram uma ameaça oculta à Academia Byton há algum tempo. Entretanto, espectros eram muito raros e difíceis de se manifestar. Eles geralmente apareciam em lugares onde havia ocorrido mortes em larga escala, ou onde a poluição causada por um mago era grave. Se fosse apenas o ambiente de vida de um mago comum, mesmo com experimentos de pesquisa frequentes, haveria apenas espíritos vingativos, no máximo. Isso não levaria à abundância de espectros que claramente incomodavam Pond. Saul piscou. Provavelmente havia segredos ainda maiores escondidos nesta academia e na cidade de Calgusto. Isso não estava fora de suas expectativas. Depois de descobrir tantas ferramentas mágicas na cidade de Calgusto, ele já suspeitava que isso levaria a alguns perigos ocultos. E com tantos espectros, era provável que pessoas comuns estivessem pagando o preço por tais reformas. Não precisa se preocupar. Todos nós entendemos os perigos dos espectros e não permitiremos que você corra riscos desnecessários. Temos regras em vigor. A primeira pessoa a descobrir um espectro receberá uma recompensa, e quem lidar com o espectro receberá ainda mais recursos mágicos. O espectro também pertencerá a quem o manusear. Saul demonstrou um claro sinal de interesse dessa vez e não hesitou por muito tempo. Então, se eu me tornar uma faxineira, o que mais eu preciso fazer? Capítulo 467. Limpadores, que nome desagradável. Penny voou em círculos pelo sofá, rapidamente deixando a pequena alga tonta que a encarava. Tanto Ageu quanto Saul haviam saído, embora para destinos diferentes. Ageu estava sentado cautelosamente no sofá em frente a Saul, mantendo uma postura vigilante. Parece que os problemas dentro da Academia Calgusto e Byton são mais sérios do que pensávamos. Com uma equipe dedicada agora sendo necessária para eliminar os espectros, Ageu franziu a testa e analisou. O olhar diambagou, como se estivesse se lembrando de algo. Pessoas comuns em contato prolongado com materiais e ferramentas mágicas nunca é algo bom. Perguntei ao reitor Pond sobre esse assunto também. Saul, ainda olhando para os documentos em suas mãos, continuou. Ele disse que existem barreiras para evitar a poluição mágica e mental em locais onde pessoas comuns trabalham com magos. Os trabalhos mais perigosos exigem uma poção especial tomada regularmente. Saul ergueu a mão, apertando os documentos que acabará de receber. A poção anti-radiação deles também está disponível para compra tanto por magos quanto por pessoas comuns. No entanto, a fórmula da poção é um segredo bem guardado. Ageu pegou os documentos de Saul e descobriu que se tratava de uma lista de produtos. Havia uma variedade de itens listados, desde pequenas ferramentas domésticas até grandes equipamentos de construção, tudo o que se possa imaginar. Calgusto ainda quer expandir? Eles já começaram a ter espectros e querem estender os limites da cidade? Questionou Ageu. Lucro suficiente e as pessoas correrão riscos. Saul recostou-se no sofá macio. Não é algo que possamos controlar. Ele olhou para Ageu. Como foi sua inspeção hoje? Ageu imediatamente colocou os documentos de lado e disse seriamente. Usei o passe azul para verificar várias fábricas, áreas residenciais e lojas próximas. Descobri que para entrar em áreas públicas, é preciso colocar o passe em um poste de madeira na altura da cintura. O centro do poste tem uma pequena formação mágica, e é preciso passar pela verificação da formação para entrar. Registrei a formação. Ageu pegou um pedaço de papel e o abriu. Continha uma formação mágica desenhada com tinta comum. No entanto, os nós principais da formação foram ocultados, então não consegui replicá-la completamente. Saul lembrou-se da lista de produtos que acabará de ver. Esta formação não está listada para venda. Deve ser um segredo de Calgusto. Anne se inclinou para frente, olhando para cima. A parte coberta não é grande. De fora parece ter funções de leitura e gravação. Morden e Herman, que estavam no diário, também não ficaram parados. No entanto, Herman foi mais lento e ainda não havia encontrado o momento certo para falar. Morden já havia expressado suas ideias. Observando a estrutura dessa formação, a parte coberta não deve ser muito complicada, com no máximo uma função.
Com tantas pessoas ao redor, Saul nem precisou mover o corpo. A consciência de todos estava juntando as peças da resposta. Certo, AGU, você e Ian se concentrem em analisar a estrutura interna da passagem nos próximos dias. Eu irei para a Academia Byton em busca de mais métodos de meditação e feitiços. Novas técnicas de meditação e feitiços definitivamente exigiriam cristais mágicos ou recursos para troca. Saul tinha algum dinheiro, mas não podia depender apenas dele. Ele ainda estava esperando para ver quanto lucro a tarefa de limpador lhe traria. Se não houvesse muitas tarefas ou as recompensas fossem limitadas, Saul teria que pensar em outras maneiras de gerar renda. Os trabalhadores comuns de Calgusto passaram por momentos difíceis. A maioria das pessoas tinha a agenda lotada, ficando em seus postos da manhã até a noite, sem nenhuma chance de se movimentar. Apenas alguns indivíduos sortudos ou especialmente talentosos conseguiam ocupar cargos mais fáceis e flexíveis. John, da corretora, era uma dessas pessoas. Ele tinha acabado de fechar um grande negócio. O novo mago havia alugado um andar inteiro. Embora a comissão não fosse tão alta quanto a de alugar uma vila ou propriedade, ainda era melhor do que o negócio comum de alugar um apartamento ou ter algumas pessoas dividindo um. Infelizmente, na carreira de John, este último foi de longe o tipo de transação mais comum. Hoje, depois de receber sua comissão, ele estava de bom humor, cantarolando uma musiquinha enquanto se dirigia ao apartamento da namorada. Ela havia recebido recentemente uma autorização de residência na cidade e ainda era bastante fácil de enganar. Embora seu rosto fosse comum, ela tinha uma excelente aparência. John estava planejando comprar uma comida gostosa para ela hoje e, com sorte, finalmente conquistá-la. Entretanto, enquanto ele estava na esquina segurando duas grandes sacolas de comida, sua namorada ainda não havia aparecido. Já havia passado quase uma hora do horário combinado, e a multidão de pessoas voltando para casa havia diminuído. Os postes de luz eram a única companhia que John tinha. Mesmo em meio a um relacionamento amoroso, ele não conseguia evitar sentir sua expressão escurecer. Ele ainda não tinha acesso ao apartamento da namorada, então teve que esperar do lado de fora. Vou esperar mais 10 minutos. Se ela não estiver aqui até lá, vou para casa. Vou comer esta comida eu mesmo, murmurou John enquanto olhava para o relógio do prédio em frente. Seu pé direito batia impacientemente no chão. Finalmente uma figura familiar apareceu na esquina. Seus cabelos castanhos, normalmente presos em um coque, agora estavam soltos, caindo até a cintura. A namorada de John caminhou lentamente em direção ao apartamento, balançando os braços levemente à sua frente. Por que você está tão atrasado? Não combinamos de jantar hoje? Sabe há quanto tempo estou aqui com essas sacolas? Me senti um idiota com todo mundo me olhando. Enquanto ele reclamava, a namorada de John passou direto por ele, sem responder. Isso fez com que o temperamento de John se exaltasse. Era como se uma onda de raiva lhe surgisse do peito. Ele mordeu os dentes e, pensando em seu grande plano para a noite, engoliu a raiva. Nesse momento, sua namorada já havia chegado à entrada do apartamento. John correu para alcançá-la, seguindo-a de perto. Seu supervisor te repreendeu de novo? John mudou o tom, soando mais gentil. Não fique chateado. Você ainda é novo, e essas ferramentas mágicas, mesmo os menores componentes, são complicadas. É difícil pegar o jeito delas rapidamente. Da próxima vez, vou falar com seu supervisor e pedir para ele cuidar melhor de você. A namorada dele parou de andar e se virou para olhá-lo, seus olhos ainda carregados de tristeza, embora agora ofuscada por outra coisa. John percebeu que suas palavras tinham funcionado, então sorriu e levantou as sacolas. Olha o que comprei para você hoje. E seu vinho de mel favorito. Seu olhar mudou entre as duas sacolas, antes de finalmente se fixar no rosto sorridente de John. Milímetro. Ela murmurou suavemente, mas seu humor ainda não parecia totalmente recuperado. John não percebeu. Ansiosamente, seguiu os passos dela até o apartamento. Eles pegaram o elevador, subiram as escadas, entraram no pequeno quarto alugado e fecharam a porta. 3 horas depois, quando já estava completamente escuro lá fora, Saul, que estava pesquisando novos feitiços em seu quarto, de repente recebeu uma mensagem sobre radiação anormal aparecendo a 3 quarteirões de distância, pedindo que ele fosse verificar. Quando Saul chegou ao local designado, ele se viu em frente a um prédio de apartamentos cercado por uma multidão de pessoas. Alguns deles estavam assustados, outros indiferentes, todos olhando fixamente para a entrada do prédio, que estava cercado por um campo de força branco. Quando Saul se aproximou, um homem vestido com um uniforme azul e branco, mas sem detalhes prateados no colarinho, deu um passo à frente. Senhor, a área foi isolada pela equipe de segurança. Por favor, não se aproxime. Saul levantou a mão e um pequeno distintivo azul e branco apareceu em sua palma. O distintivo tinha algumas runas complexas gravadas e no centro estava o nome de Saul. Essa era a identificação de Saul como limpador. Ah, mago. Por favor, entre. O segurança imediatamente se afastou, sem ousar examinar o distintivo de perto. Saul atravessou a barreira branca translúcida e entrou no apartamento. Guiado pelos seguranças, chegou ao local do incidente. Era um apartamento pequeno, visivelmente desorganizado.
A porta estava escancarada com móveis espalhados lá dentro. 2 sacolas grandes estavam caídas no chão, revelando vegetais e frutas. Uma garrafa marrom estava quebrada no chão, e um leve aroma de vinho de mel barato pairava no ar. Em meio a essa cena um tanto caótica, uma mulher vestida com uma saia de couro justa, com cabelos brancos ondulados na altura da cintura, estava agachada ali perto, olhando para a garrafa quebrada. Sua pele era tão branca que quase parecia brilhar. Ao ouvir os passos, a mulher virou a cabeça, avaliando Saul com interesse nos olhos. Ótimo! Todos estão aqui. Podemos começar a rastrear agora. Capítulo 468. Precisamos sempre de várias pessoas agindo juntas? Saul entrou e viu um homem no canto da sala, magro a ponto de parecer um esqueleto. O homem estava encostado na parede com olheiras como se não dormisse direito há meses. Claro, é por razões de segurança. A mulher se levantou e ficou de pé, com um sorriso levemente sedutor no rosto. Nesta missão, somos companheiros de equipe temporários. Deixe-me apresentar-me. Sou Julie, uma maga de primeira classe, especializada em magia de luz. Embora sua idade fosse difícil de determinar, a maga sensual apontou para o outro mago magro que permanecerá em silêncio. Esta é Shaya, também uma maga de primeira classe, especializada em magia do trovão. Saul assentiu e se dirigiu aos dois. Saul, o mais jovem mago de primeira classe da região ocidental. Saul, especialista em magia negra, e aprendiz do mestre da Torre dos Magos, Gorsa. Julie cruzou os braços e, sem aplicar muita força, seu peito inchou de forma impressionante. Não se preocupe, não só sabemos seu nome, como também vimos seu retrato. Somente pessoas comuns e alguns magos reclusos não o reconheceriam. Mas parece que sua aparência mudou um pouco. Julie, mais ou menos da mesma altura de Saul, inclinou-se para a frente enquanto falava, aparentemente querendo olhar mais de perto. À medida que ela se aproximava, Saul sentiu um calor como o sol depois da chuva emanando dela, o que o relaxou mentalmente. Você parece ainda melhor pessoalmente, disse Julie com um sorriso e olhos curvados. Termine o serviço logo se quiser ir para a cama. Não quero perder tempo aqui. Shaya, que estava escondido num canto, parecia não aguentar mais. Deu alguns passos em direção ao centro do quarto, mas ainda mantinha uma distância considerável de Saul e Julie. Ele quase se pressionou contra a parede enquanto caminhava em direção à porta do quarto. A julgar pela reação estática, é um espectro recém-nascido, possivelmente apenas um espírito vingativo. Shaya olhou uma vez e imediatamente olhou para Saul e Julie. Não entendo por que precisamos de 3 bruxos para esse nível de radiação anormal. Não é um desperdício de recursos? Julie revirou os olhos. Sempre que a situação não está clara, sempre trazemos 3 pessoas. Se tivermos um mago a menos, precisaremos de pelo menos 3 aprendizes de 3º grau para compensar um mago completo. Não está certo. Shaya gritou de repente, pegando Saul desprevenido, que não havia percebido nenhum perigo. Vocês dois se conhecem tão bem, devem ter se conhecido antes. Isso deve ser uma armadilha armada contra mim. Estou desistindo desta missão. Shaya de repente enlouqueceu, pressionando as costas contra a parede, olhando feio para Saul e Julie enquanto rapidamente saía do quarto. Então, o som de passos apressados desapareceu gradualmente. Saul olhou estupefato. Como ele chegou de repente a tal conclusão? Julie deu um tapa na testa com um suspiro e disse a Saul: Shaya tem problemas, ele sempre acha que alguém quer tirar a vida dele. Principalmente quando interage com estranhos. Você vai se acostumar com ele quando estiver familiarizado com ele. Julie então foi até a porta do quarto e espiou lá dentro. Mas o julgamento dele não está errado. É um espectro recém-nascido, e o nível de perigo não é alto. Julie se virou para Saul, erguendo uma sobrancelha. Agora somos só nós dois. O que você me diz? Você ousa continuar a caçada sem reforços? Saul esticou o pulso. O que há para ter medo? Afinal, seu reserva estava sempre com ele. Julie sorriu, seus olhos suavizando. Ótimo. Você é do meu agrado. Os dois começaram a procurar pelo espectro desaparecido. Julie fechou os olhos e ficou parada no centro do quarto, abaixando a cabeça, aparentemente ouvindo atentamente. Saul apertou os olhos, usando um método de meditação semi-imersiva para observar os rastros na sala. Ele viu grandes quantidades de fumaça preta na cama e no chão. A fumaça parecia ter sido gerada pela queima, e os grânulos eram bem aparentes. Os vestígios dessa fumaça eram mais intensos na cama, como se ela tivesse permanecido ali por muito tempo. Saul seguiu a fumaça passo a passo para fora do quarto e depois para o corredor. O lugar onde a radiação anormal apareceu era na sala, mas agora parece que depois que o espectro se manifestou, ele suprimiu sua aura e saiu da sala. Logo, Julie também saiu da sala, caminhando direto para o banheiro público naquele andar. Ao contrário de Saul, que estava rastreando pelas marcas no chão, ela parecia saber o local final desde o início, mas não tinha certeza sobre a jornada entre eles. Por fim, os dois entraram quase simultaneamente no banheiro masculino. Eles se depararam com uma pia levemente enferrujada. TSK. Sério, Julie esfregou o nariz. Embora tenha se tornado um espectro, ainda tem forma humana. Não poderia ter seguido uma rota normal? Saul girou a torneira, sentindo uma leve aura mágica, e logo água limpa começou a sair. Mande alguém bloquear os canos de água do prédio. Se esse espectro souber se esconder bem, talvez tenhamos que procurar em cada cano. Consigo sentir as fortes emoções até aqui.
Claramente, o espectro ficou um pouco satisfeito, e é por isso que os rastros desapareceram. Parece que teremos que fazer como você sugeriu e procurar. Julie mordeu o lábio, obviamente não gostando desse método de perseguição. Naquele momento, um grito veio do andar de baixo. Saul e Julie trocaram olhares e ambos correram escada abaixo. Entretanto, Julie correu direto para as escadas, suas longas pernas brancas se movendo tão rápido que pareciam um borrão. Enquanto isso, Saul pulou da janela do corredor, ignorando o fato de estar no 20º andar de um arranha-céu, e pulou para baixo. Ele não usou magia de voo, mas esperou até atingir o auge do grito antes de deixar Little Algai jogá-lo no andar correspondente. Ele chegou bem a tempo de ver uma senhora idosa deitada no chão ao lado do banheiro, rastejando em direção à saída usando as mãos e os pés, com o rosto coberto de lágrimas. Ela estava obviamente apavorada. Dentro do banheiro, uma torneira foi aberta e um som de plop saiu dela, enquanto uma substância carnuda, parecida com lama, caía. Saul se aproximou e removeu a torneira imediatamente. A substância carnuda espirrou em uma poça, mas não havia almas misturadas, nem mesmo fragmentos. Naquele momento, Julie também chegou, observando a cena na pia. Embora não estivesse pálida nem prestes a vomitar, claramente não estava acostumada a tais cenas. Quando ela viu Saul calmamente pegar um bastão de vidro para misturar a substância, seus lábios se contraíram, e ela silenciosamente pensou: não é de se admirar que você seja da Torre dos Magos. Você é realmente especial. Saul não estava ciente dos pensamentos de Julie. Ele havia feito muitas pesquisas sobre o corpo humano para seus experimentos de ressurreição e havia revisado muitos dados experimentais de outras pessoas. Esse tipo de cena não lhe causava mais repulsa. Claro que ele não gostou, mas a pesquisa profissional lhe permitiu suprimir temporariamente suas preferências pessoais. 2 minutos depois, Saul limpou a vareta de vidro, guardou-a e saiu do banheiro. A idosa ainda estava olhando fixamente para a porta, parecendo ter sido apavorada. Saul agachou-se e lançou um feitiço mental para acalmá-la. Julie assistiu à cena com os olhos brilhando. Nesse momento, os guardas chegaram ao andar, resmungando: ainda tem gente aqui? Eles rapidamente levaram a idosa inconsciente para longe. Você encontrou alguma coisa? Julie deu um passo à frente. A substância carnosa está limpa, disse Saul. Você sabe para onde vão esses canos de água? O rosto brilhante de Julie escureceu um pouco. Para o esgoto, ela fez uma pausa com os olhos vazios. Eu deveria ter trazido uma muda de roupa. Capítulo 469. Em uma cidade grande como Calgusto, se a infraestrutura não for bem desenvolvida, viver aqui certamente será uma experiência difícil. Felizmente, os governantes da cidade parecem dar considerável importância a essas instalações de infraestrutura ocultas. Quando Saul e Julie entraram no túnel subterrâneo de esgoto, eles imediatamente avistaram os dispositivos mágicos usados para desvio e filtragem na tubulação principal. De um lado havia água limpa, e do outro havia um poço lamacento. Deveria ser assim, disse Julie, apontando para o cano que transportava água limpa. Saul assentiu. Perto da tubulação de água limpa, notou que pareciam ser partículas pretas, parecidas com fumaça e poeira. Ao lado de Saul e Julie estavam 2 guardas da equipe de segurança. Eles seguravam lâmpadas cilíndricas que emitiam luz, o que tinha um certo efeito repelente sobre espectros. Esses 2 não estavam ali para lutar. Eles estavam atuando em um papel de apoio. Um dos membros da equipe segurou um comunicador, trocou algumas palavras e então olhou para Saul e Julie. Meu senhor, as válvulas de água ao longo deste oleoduto principal foram todas fechadas, e as instalações de purificação foram ativadas. Depois de ler o manual do guia, Saul sabia que esta instalação de purificação não era um dispositivo de tratamento de água, mas sim uma ferramenta mágica projetada para evitar que a contaminação retornasse às estruturas superiores através do sistema de água. Embora esse dispositivo só pudesse resolver problemas simples de contaminação, era uma medida de segurança tranquilizadora para os moradores que moravam acima. Julie inclinou a cabeça na direção de Saul. Vamos! Assim que as palavras saíram de sua boca, sua pele clara começou a brilhar. Ao pular no cano, ela flutuou na superfície da água como uma bolha de sabão colorida. Saul fez o mesmo, e de repente, vários fios negros parecidos com trepadeiras brotaram da parte de trás do seu pescoço, estendendo-se em todas as direções, erguendo-o no ar. A pequena alga, parecendo uma aranha grande, usou todas as pernas para rastejar para frente, suas pernas longas lhe permitindo se mover rapidamente. Rapidamente alcançou Julie, que havia partido primeiro. Sentindo a sombra atrás dela, Julie se virou e disse: Uau! Toda vez que trabalho com um mago especializado em magia negra, nunca consigo dizer quem é o verdadeiro espectro. Saul pensou consigo mesmo: você ainda não me viu transformar. Os 2 aceleraram e finalmente avistaram a forma do espectro pouco antes do oleoduto se fundir com o reservatório subterrâneo. A aparição era uma mulher vestindo um uniforme de trabalho azul escuro. Seus longos cabelos caíam soltos atrás dela, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Ela segurava a cabeça decepada de um homem nas mãos, e os 2 estavam cochichando, aparentemente discutindo o que comeriam no jantar. Ao ver a cabeça do homem, Saul ficou surpreso e sussurrou: é ele? Embora alguns dias tivessem se passado, Saul ainda reconhecia o corretor que lhe havia mostrado a casa. Ele nunca esperava encontrá-lo novamente e em uma forma tão diferente.
Enquanto Saul observava o agente John, Julie já havia se lançado da superfície da água com um pé, avançando. A espectro, absorta em sua conversa com a cabeça do homem, de repente percebeu o movimento atrás de si. Ela se virou, e sua expressão instantaneamente mudou de doce para feroz, como se culpasse Julie por perturbar seu momento íntimo. Sua boca se abriu amplamente, revelando uma cavidade vazia com apenas uma língua vermelha retorcida dentro. A palma da mão de Julie imediatamente reuniu uma esfera de luz ofuscante, que ela lançou diretamente no espectro. A bola de luz emitiu um brilho ainda mais ofuscante no ar. Ao pousar na aparição, começou a queimar seu corpo, fazendo com que fumaça preta subisse. O espectro imediatamente cobriu o rosto em sinal de angústia, e a cabeça decepada em sua palma caiu com um plop na água. Saul estava prestes a ir ajudar, mas ouviu Julie gritar. O homem também está desconfiado, vá atrás dele. Era a primeira vez de Saul em uma missão, então ele não se obrigou a assumir a liderança. Já que Julie pediu que ele fosse atrás do homem, ela devia ter confiança para lidar com o espectro sozinha. Saul imediatamente instruiu a pequena alga a subir mais alto e examinar a superfície da água. Ele logo detectou ondulações incomuns na água. Ele mergulhou pronto para recuperar a cabeça. Inicialmente, Saul pensou que a cabeça de João estava sendo levada pela correnteza, mas, ao se aproximar, percebeu que o homem estava, na verdade, tentando nadar. Do ferimento irregular em seu pescoço, inúmeras pernas finas, parecidas com as de insetos, brotaram e se agitaram desesperadamente na água. Parecia que ele estava tentando escapar em direção ao reservatório de águas profundas. Mas nadar não era páreo para voar. Saul subiu no ar, e uma gavinha negra disparou em direção à superfície da água. Assim que a pequena alga submergiu, ela abriu a boca e imediatamente avançou em direção à cabeça do homem, sem precisar se preocupar com refração. Entretanto, naquele momento, várias sombras pretas retorcidas, parecidas com garras, cresceram repentinamente abaixo da cabeça, rompendo a resistência da água e se movendo rapidamente em direção à pequena algae. Mais espectros! Saul rapidamente puxou a pequena alga de volta. Com a outra mão, empurrou-a para dentro d'água, estendendo uma gavinha semelhante, mas esta era cinza clara e semi-transparente. Entretanto, quando seu tentáculo fez contato com as sombras em forma de garras, ele passou direto por elas. Não era um espectro, nem mesmo uma entidade espiritual? Saul ergueu uma sobrancelha, mantendo o tentáculo apontado para a cabeça do homem. As garras de repente estenderam várias unhas afiadas, mirando diretamente na linha de pesca semi-transparente da alma de Saul. Há poucos momentos, as garras não conseguiram deter a linha de pesca de almas, mas agora elas haviam feito vários cortes profundos no tentáculo transparente acinzentado. O tentáculo estava quase cortado. Alternar entre ataques materiais e espirituais em um instante? Que tipo de criatura é essa? Saul imediatamente ficou alerta, e um feitiço negro, Toque do Tormento, substituiu sua linha de pesca de almas. As garras continuaram a atacar o tentáculo de Saul, mas foram queimadas pelo dano corrosivo ligado ao Toque do Tormento, que crepitava com fumaça. Transformação material e espiritual? Eu também posso fazer isso. Desde que Saul percebeu que sua linha de pesca de almas estava sendo alvo das toxinas da alma de Gudo, ele usou esse período de paz para desenvolver um pequeno truque. Ou seja, sempre que sua linha de pesca de almas era alvo, ele rapidamente conjurava Toque do Tormento para absorver o dano no lugar. Como a linha de pesca da alma era essencialmente uma extensão de seu corpo espiritual, ela também podia lançar feitiços. Ao mesmo tempo, uma explosão de poder destrutivo seguiu as garras, corroendo o corpo da criatura. Entretanto, o doloroso poder corrosivo que entrou nas garras logo desapareceu sem deixar vestígios. Saul franziu a testa. A verdadeira forma dessa coisa é enorme. Ele se aproximou cautelosamente da superfície da água e finalmente percebeu que as sombras em forma de garras não eram as mãos de um espectro ou de um monstro. Em vez disso, pareciam galhos de árvores, não mais raízes de árvores. Uma árvore. Saul disparou de repente para cima, com as costas pressionadas contra a parede do cano. Assim que ele emergiu da água, uma raiz nodosa surgiu debaixo da superfície. A raiz principal áspera tinha várias radículas pequenas, branco-acinzentadas, saindo. Pareciam mãos humanas, agarrando o ar algumas vezes antes de lentamente recuarem para a água. Ao mesmo tempo, o diário, há muito fechado, de repente se abriu. 317º ano do calendário lunar, 15 de julho. Você conheceu um anfitrião hospitaleiro, que tentou desesperadamente convidá-lo para sua residência. Um passo em falso, e você foi levado embora por um breve momento. A partir daí, você gradualmente deixará de ser um hóspede e se tornará um escravo. Era um aviso de perigo. Ficou muito claro, não se deixe levar, mesmo que por um breve momento. Saul de repente disparou para frente, deslizando 10 metros horizontalmente e aterrissando no fundo do oleoduto próximo. Virando-se, ele viu várias raízes de árvores finas e alongadas saindo das aberturas do cano superior. Os sistemas de raízes eram como garras, aparentemente tentando agarrar Saul. Os canos estão cheios de raízes de árvores, mas não há vazamento? Apesar da tensão, Saul conseguiu fazer um comentário sarcástico. Ele começou a usar sua habilidade de voar e as pequenas algas para mudar constantemente de posição.
enquanto as raízes branco-acinzentadas atravessavam continuamente o cano para agarrá-lo. Logo, o oleoduto estava cheio de raízes branco-acinzentadas e pequenas algas pretas. Embora o corpo de Little Algae pudesse ser facilmente perfurado e dilacerado pelas raízes, à medida que as videiras pretas cresciam mais numerosas e emaranhadas, mesmo as raízes mais fortes não conseguiam escapar facilmente do emaranhamento. Aproveitando as brechas deixadas por Little Algae, Saul conseguiu passar, enquanto segurava a cabeça molhada e decepada de John. Ao mesmo tempo, as pernas semelhantes a insetos que brotavam do ferimento na base da cabeça ainda se contraíam, aparentemente tentando subir pelo braço de Saul. Saul rapidamente lançou uma pequena bola de fogo, queimando as pernas até as cinzas e fechando o ferimento de John. Apesar de ter sido perseguido pelas raízes das árvores antes, Saul não havia esquecido sua missão. Ele olhou mais uma vez para a confusão de vinhas e raízes atrás dele, então ordenou decisivamente que a pequena alga cortasse seu corpo e carregasse a cabeça de John enquanto eles recuavam rapidamente. Capítulo 470. Saul voltou correndo com a cabeça de John na mão. Ele precisava se reunir com Julie primeiro e descobrir o que eram aquelas raízes de árvore, porque o diário o avisou que nem um pouquinho poderia ser tirado. Se fosse esse o caso, durante a batalha ele não poderia se ferir, não poderia sangrar, nem perder um fio de cabelo. Esse tipo de restrição seria limitante demais. Embora não parecesse um aviso de morte, poderia trazer problemas ainda maiores. Ele verificou rapidamente sua pesca de almas. Felizmente, ela só havia sido rasgada, sem nenhum pedaço faltando de seu corpo espiritual. Caso contrário, ele teria que descobrir como recuperá-lo. A pequena Algae estava bem. Contanto que o corpo principal permanecesse forte, ela não se importava muito em perder algumas videiras. Quando Saul ordenou que a pequena alga deixasse um clone para trás e escapasse, o diário não emitiu mais nenhum aviso. Claramente, apenas o corpo principal de Saul estava sujeito àquela restrição específica. As raízes atrás dele não o perseguiram, talvez estivessem sendo impedidas por pequenas algas, ou talvez elas simplesmente não ousassem segui-lo. Logo, Saul viu Julie, que ainda estava no meio da batalha com o espectro. Para sua surpresa, raízes também apareceram do lado dela, embora não tantas quanto ele havia encontrado. Havia apenas 2 caules principais, com galhos mais finos se espalhando a partir deles. Mas a magia de Julie não parecia particularmente eficaz contra esse tipo de monstro vegetal. Uma das pernas dela já estava machucada e inchada, fortemente comprimida pelas raízes. Embora as raízes mostrassem sinais de queimadura, elas não haviam quebrado. Enquanto isso, flutuando na superfície da água, havia uma mulher de cabelos longos, fina como uma folha de pergaminho. Ela estava olhando venenosamente para Julie, mas no momento em que Saul apareceu, seus olhos se voltaram para cima para encará-lo e a cabeça em sua mão. E ai! O espectro soltou um grito agudo, liberando uma onda de choque psíquica visível em direção a Saul. Ataque de pura força espiritual. Saul não tinha medo disso, principalmente de um espectro recém-formado. Ele simplesmente vibrou sua forma mental, dissipando facilmente o ataque. Desconfiado das raízes, Saul não usou a pesca de almas. Em vez disso, usou o toque do tormento para golpear violentamente o espectro na água. Mas como a água amorteceu o golpe, o espectro não se dispersou. Depois de afundar, flutuou de volta à superfície, encarando Saul com ainda mais ódio. Com Saul agora enfrentando o espectro, Julie finalmente pôde respirar um pouco e se concentrar em se libertar das raízes. Enquanto fingia estar travando uma batalha com o espectro, Saul observava Julie. Ele notou que as raízes não pareciam ter a intenção de roubar sua alma ou membros. Aproveitando que as raízes estavam preocupadas com Julie, Saul se escondeu em sua pesca de almas durante a próxima rodada de combate. Contra formas de alma não mais fortes que ele, esse movimento era incrivelmente eficaz e podia acabar com a luta rapidamente. Então, quando Julie finalmente se libertou das raízes, Saul já estava pedindo retirada. Está resolvido. Vamos lá. Essas raízes são muito difíceis de cortar. Ele repetiu a mesma tática usada antes, jogar pequenas algas para bloquear as raízes. As raízes retorcidas e parecidas com garras aqui também não o perseguiram. Depois de algumas voltas e reviravoltas pelos túneis, o barulho atrás deles finalmente parou. Julie exalou profundamente e ficou na superfície da água, olhando para Saul pairando no ar. Você também encontrou aqueles monstros estranhos parecidos com raízes? Sim. E aquela cabeça decepada que fugiu? Aqui. Saul tirou o jarro espectral que havia guardado. Ele não se transformou completamente em um espectro. Está mais para um equilíbrio entre um espectro e um espírito vingativo. Ah, mesmo assim, você ainda tirou algo disso. A expressão de Julie se afundou. Originalmente, ela havia dito a Saul para perseguir a cabeça com a intenção de manter o espectro em si e deixar o espírito, que ainda não havia se manifestado, para Saul lidar. Esses espectros recém-formados, mas ainda não poderosos, tinham uma taxa de captura decente. Nessas missões mais limpas, a recompensa da academia era apenas o prêmio superficial. O que todos realmente queriam eram espectros intactos. Seja para experimentação ou revenda, eles eram materiais mágicos de alto valor. Ela não esperava que aquelas raízes sinistras de árvore aparecessem no meio do caminho e atrapalhassem seus esforços.
Não só não conseguiu capturar o espectro, como quase foi pega. Julie estava tão focada em escapar das raízes que não percebeu como Saul lidou com o espectro. Mas na mente dela, se ele terminou tão rápido, ele devia ter destruído tudo. No final, o egoísmo dela deu o prêmio a Saul. Ele foi o único que ganhou algo com isso. Julie ouviu dizer que Saul também havia encontrado aquelas raízes estranhas, mas não sabia que o número e a escala que ele enfrentava eram várias vezes maiores que os dela. Ela supôs que a cabeça era mais fácil de lidar, e foi por isso que Saul conseguiu escapar das raízes e capturar o espírito vingativo ao mesmo tempo. Embora ela ainda recebesse alguns cristais mágicos ou recursos da academia por completar a missão, para ela, isso não era nem de longe o suficiente. Os olhos de Julie brilharam enquanto ela lambia levemente os lábios. De jeito nenhum. Eu também preciso aproveitar alguma coisa esta noite. Ela voou para pairar ao lado de Saul. Você teve uma noite bastante proveitosa. Não deveríamos comemorar? Saul piscou. Mesmo que ele comemorasse, o que isso tinha a ver com Julie? Por que ela estava tão entusiasmada de repente? Na sua casa ou na minha? Julie torceu a cintura sedutoramente, piscando para ele. Um aroma fresco e herbáceo, como o ar depois da chuva, espalhou-se pelo canal subterrâneo. Saul franziu a testa, momentaneamente incapaz de entender o que Julie queria dizer. Ela estava pedindo para dividir os despojos? Vai, irmãozão Saul, finalmente outra beldade se interessou por você. Quem se importa com o lugar de quem? É só empurrar ela para baixo. Se estiver com pressa, até aqui serve. Prometo que vou tapar os olhos e não espiar. A voz tagarela de Penny ecoou em seus ouvidos, finalmente fazendo Saul perceber o que as palavras de Julie estavam sugerindo. Não, esqueça. Não foi nenhuma dica. Ela estava praticamente soletrando. Saul ficou sem palavras. Irmão Saul, você é tímido. Deixe-me ajudar. Algas vá. Assim como aquelas raízes de árvore antes. Amarre essa mulher. Sentindo um movimento estranho na nuca, Saul imediatamente latiu em sua mente. Pequena alga, não dê ouvidos às bobagens da Penny. Então ele repreendeu a borboleta pesadelo. Penny, pare de corromper as pequenas algas. Como estava muito ocupado disciplinando seus 2 animais de estimação, Saul não respondeu imediatamente. Julie, sentindo-se satisfeita, presumiu que Saul era apenas um garoto tímido, tão nervoso que nem conseguia falar. Mas no segundo seguinte, uma resposta fria saiu da boca de Saul. Não estou interessado. Julie levou 2 segundos inteiros para perceber que Saul a estava rejeitando. Por quê? Ela perguntou, confusa. Os magos, embora frequentemente excêntricos, eram geralmente indulgentes quando se tratava de prazer. Com seu status exaltado e a ausência de restrições sociais, raramente recusavam o prazer, especialmente entre si. Não estávamos falando de uma donzela ou de uma nobre. Saul deu de ombros. Acho que tem um pouco de complexo de perseguição, principalmente com estranhos. E com isso, ele se virou e foi embora. Julie ficou ali parada, o peito subindo e descendo de frustração. Mas, depois de alguns segundos, ela sorriu de repente novamente. Esse Saul, mesmo praticando principalmente magia negra, não há podridão nele. O corpo dele deve estar bem. Será que ele só está tímido porque é a primeira vez? Ela mordeu o lábio com um sorriso, jogou o cabelo com uma das mãos e seus cachos brancos brilharam contra sua pele perolada. Não está familiarizado? Pois bem, vamos ter que nos familiarizar.